Olá! No programa Bem-Estar na Vida eu trago temas relacionados à saúde mental e bem-estar para você que deseja viver uma vida com mais qualidade. Eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga, coach e consultora e ajudo pessoas a controlarem o estresse e a terem uma vida mais leve. E o tema desse vídeo é o impacto do estresse nos relacionamentos. O estresse e os relacionamentos muitas vezes eles caminham lado a lado. Por que isso, gente? Porque os desafios da vida cotidiana, eles podem exercer uma pressão bem significativa nas conexões que a gente faz com as pessoas, né? No que a gente chama de conexões interpessoais. Então, tudo que acontece na vida, de forma geral, na minha vida, vai impactar nos relacionamentos que eu tenho também, de alguma forma, né? E talvez eu consiga ter clareza disso antes para que não seja um impacto negativo. Mas o estresse proveniente de mudanças ou de diferentes fontes, né, como trabalho, questão financeira, problemas familiares ou problemas sociais, né, tudo isso pode afetar sim os nossos relacionamentos mais próximos, né, o relacionamento que a gente tem com as pessoas mais próximas a nós, que estão ali ao nosso redor, né, com quem a gente convive dentro da nossa casa, os nossos melhores amigos, enfim, aquelas pessoas que a gente gosta muito, inclusive, mas que por às vezes a gente não ter todos os recursos necessários para lidar com esse estresse, que pode ser um estresse ruim, a gente acaba deixando com que esse estresse impacte negativamente nesses relacionamentos. Quando nós estamos estressados, é muito comum que a nossa capacidade para lidar com as emoções, com essas demandas do dia a dia, ela seja reduzida, né? Por quê? Porque a gente não tem clareza do que está acontecendo. O estresse ele é como se fosse uma nuvem na nossa mente que atrapalha, né, a nossa visão, que atrapalha a nossa capacidade de consciência, de entender exatamente o que está acontecendo de uma forma mais concreta e real. Então, esse estresse ruim, ele acaba nos incomodando, impactando, influenciando negativamente essa capacidade da gente lidar com as emoções e as demandas do dia a dia, tá? E isso, claro, pode levar a uma menor paciência, né? A gente não tem mais tolerância para as coisas, a gente fica muito irritado, qualquer coisa que alguém nos pergunta ou que alguém nos fala, um comentário, às vezes bobo, banal, às vezes simples, uma coisa que a gente nunca se estressaria ou se irritaria. Quando a gente está sob a influência desse estresse ruim, esse estresse negativo, a gente pode nos comportar, ter uma atitude muito diferente, né? E aí muito irritado, a gente pode deixar com que isso nos irrite de uma forma muito mais forte. Inclusive, também impacta nessa nossa dificuldade, né, em expressar o afeto ou a compreensão para com os outros. Então a gente reduz totalmente a nossa tolerância, a gente fica impaciente, né, muito incomodado com as coisas que vão acontecendo e a gente não tem nem a capacidade total, clara aí de compreender as outras pessoas e inclusive o que está acontecendo ao nosso redor, né? Além de toda essa parte ruim que o estresse pode trazer para as nossas relações, ele também pode causar daí o cansaço físico, esse cansaço mental, né? Esse esgotamento, essa sensação de exaustão mesmo, nos deixando muito menos disponíveis para nos comunicar, nos conectar com os nossos entes queridos, né? Com as pessoas que são os nossos familiares, com os nossos amigos, até os nossos colegas de trabalho. A gente acaba deixando de lado essa conexão ou nem querendo, não tendo energia, na verdade, para nos conectar com essas pessoas de uma forma saudável, né? Nos comunicar com elas de uma forma saudável, de uma forma adequada, porque quando isso acontece, acaba sendo por meio da irritação, da nossa tolerância que está lá no pé, né? Tá bem reduzida, assim. Então, isso tudo, né, acaba fazendo com que o estresse interfira negativamente nesses nossos relacionamentos. Então, inclusive essa questão, quando o estresse nos traz, né, esse malefício, né, esse adoecimento, esse cansaço físico e mental, isso também acaba influenciando
nessas nossas relações, na relação com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente quer bem, mas que naquele momento a gente não tem recurso suficiente para lidar de forma adequada com tudo que está acontecendo dentro da gente, e a gente acaba expondo isso de uma forma inadequada na nossa relação com o outro, né? E aí magoando as outras pessoas, dando respostas que não são as mais adequadas para aquele momento, para aquele tipo de problema ou situação, né? Enfim, fazendo coisas que talvez a gente não devesse nem responder quando a gente está influenciado por esse estresse negativo. Só que naquele momento é o que a gente tem de recurso e a gente acaba descontando no outro aquilo que está acontecendo dentro da gente. E por isso é importante a gente reconhecer que esse estresse ele afeta não apenas você, né? Ele afeta o relacionamento como um todo com as pessoas ao seu redor. Ele pode gerar conflitos, ele pode aumentar a sua sensibilidade, o seu feeling emocional, né? E aí pode interferir na sua capacidade de resolver os problemas, de resolver as situações, aquilo que você é chamado para resolver de uma forma saudável, construtiva, positiva, né? Em alguns casos, inclusive, esse estresse negativo, ele pode levar você a um distanciamento emocional, sabe? Você não toma contato com aquilo que está acontecendo dentro de você, porque se você tomar contato com isso, talvez seja pior ainda. Então é como se o seu corpo ele trouxesse isso como uma defesa para você mesmo, para você mesma, né? E isso acaba, claro, sendo muito negativo. Sentir, né? Esse distanciamento emocional acaba sendo um reflexo bem negativo também desse estresse que adoece, desse estresse que é ruim e que vai, claro, impactar nos relacionamentos. Porque quando eu distancio emocionalmente, tanto comigo mesmo quanto com as pessoas, das pessoas, né? Acaba vindo a falta do apoio mútuo. Então eu não tenho a minha rede de apoio, ela também fica cansada às vezes de estar ali querendo me ajudar ou vir conversar comigo. Daqui a pouco ela se distancia de mim também por causa disso. Então é um outro problema que o estresse negativo, estresse ruim, o distresse, como a gente também chama, estresse negativo, né, não adaptativo, ele acaba influenciando nas nossas relações. No entanto, claro, embora o estresse ele possa desafiar esses nossos relacionamentos, né, com esse tipo de comportamento que a gente acaba tendo, sem querer, mas a gente acaba se comportando dessa forma, ele também pode servir como uma oportunidade para o nosso crescimento, né? Uma oportunidade para solidificar os relacionamentos afetivos. Só que, claro, haja resiliência também da pessoa que está ali conosco, né? Mas é durante esses momentos desafiadores que a empatia, né, essa compreensão pelo olhar do outro, se colocar no lugar do outro pelo olhar do outro e o apoio mútuo, né, essa rede de apoio que a gente tem ali que nos dá a mão, elas se tornam cada vez mais essenciais. Então, aqui é importante a gente olhar por duas perspectivas. Quando nós estamos vivendo esse momento de estresse, né, quando a gente reconhece isso, e quanto mais rápido a gente reconhecer que esse estresse está interferindo negativamente nas nossas relações, mais rápido a gente pode intervir também a favor das nossas relações e em reduzir esse nosso estresse negativo, né? E aí isso, claro, vai nos ajudar a fortalecer talvez muito essas relações afetivas, esses relacionamentos afetivos. Agora, a gente também precisa olhar na outra perspectiva que é do outro, quando o outro está passando por essa situação e você sente no relacionamento com esse outro, né, o quanto ele está sofrendo ali. Então, quando você consegue trazer isso à consciência, porque às vezes ele não tomou consciência disso ainda, você consegue ajudá-lo. E aí é justamente aqui que essa questão da empatia ela vem, né? Da gente entender, porque quando a gente não está passando por esse mesmo nível de estresse ruim, interferindo em todas as nossas emoções e
né, nas nossas relações, a gente consegue ter muito mais consciência e clareza do que se passa. A gente consegue ver a situação mais clara, né, mais transparente, mais concreta ali, mais real. E aí, quando a gente consegue ter clareza disso, a gente também consegue se colocar no lugar dessa pessoa que está passando por essa situação de estresse e entender que isso está fazendo parte desse momento, mas o melhor ainda nesse caso é que a gente pode ajudá-la, oferecer ajuda, né? Ser rede de apoio de fato, relevar algumas questões, alguns comportamentos que essa pessoa está tendo com você em função do estresse que ela está vivendo, né? Para conseguir ajudá-la nesse movimento, nesse momento que ela está passando. E a passar por essa fase, porque o estresse ele vai passar, sim, ele é passageiro, mas a passar por isso de uma forma mais saudável, buscando ajuda, sendo ajuda, oferecendo ajuda, né? Então a capacidade de você oferecer suporte emocional, ouvir atentamente, sabe? Escuta ativa e buscar soluções em conjunto com essa pessoa vai fortalecer com certeza muito a conexão entre vocês, né? Independente de qual é a relação que você tenha com essa pessoa ali. Mas eu não tenho dúvidas de que ela vai te agradecer imensamente dali para frente também, né? A hora que esse turbilhão de estresse, né, desse momento aí nebuloso passar para essa pessoa, né? Você terá tido um grande papel nesse momento para que ela conseguisse sair desse estresse negativo com saúde, né, de uma forma mais saudável e aí, claro, com um relacionamento entre vocês muito mais fortalecido também. Além disso, né, gente, a comunicação aberta e honesta ela é fundamental para lidar com esse estresse nos relacionamentos. É fundamental, né? Então, expressar para outra pessoa as nossas preocupações, as nossas necessidades, né, as restrições de uma maneira clara, respeitosa, isso tudo vai permitir que o outro consiga compreender o que estamos enfrentando e encontre também uma maneira de oferecer suporte. Então aí está o nosso papel, né? Quando nós estamos na perspectiva nossa, né, do estresse ocorrendo conosco, o que a gente pode fazer para que a gente tenha a ajuda do outro? É realmente colocar para fora, comunicar o que está acontecendo conosco. Só assim a gente vai conseguir ajuda. Se a gente ficar só esperando que o outro entenda isso, aí a gente gera um outro problema, porque pode ser que ele não entenderá, talvez ele não perceberá que a gente está precisando de ajuda, né? Então é importante lembrar que muitas vezes a gente está passando por experiências semelhantes e que o compartilhamento dos nossos sentimentos ele pode ajudar inclusive a criar esse senso de solidariedade e parceria. Às vezes no mesmo relacionamento você e a outra pessoa estão passando por situações estressantes, né, com estresse negativo, de diferentes situações, não precisam ser da mesma situação, né, mas que está gerando esse problema tanto para um quanto para o outro. E, gente, quando a gente encontra, né, quando a gente está numa relação que ambos estão passando por uma situação de estresse grande, negativa, aí o desafio é muito maior ainda de vocês conseguirem perceber isso a tempo de não estragar essa relação, né, de não levar ela para um outro caminho. Então, o cuidado com isso é bem importante. Por isso, a comunicação, né, o falar, o expressar o que você está sentindo num relacionamento é fundamental para que ambas as partes consigam se entender e aí tomar o rumo necessário, buscar ajuda e entre vocês poderem se ajudar também. Para minimizar o impacto do estresse nos relacionamentos, também é importante cuidar de si mesmo. Você não pode esquecer. A gente está falando de estresse na relação com o outro, independente de quem seja o outro, tá? Né? Pode ser um amigo, pode ser o vizinho, pode ser o parente, pode ser o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, o filho, independente de quem seja o outro. A gente está falando desse estresse nesse relacionamento, mas priorizar o autocuidado é fundamental. Olhar para si,
é fundamental. Quando nós priorizamos o autocuidado, a gente consegue ir resolvendo coisas aqui internamente que só dependem da gente para a gente poder ser melhor para o outro também, ajudar melhor o outro. Né? Então, priorizar o autocuidado, reservar tempo para as atividades relaxantes, buscar esse apoio emocional fora do relacionamento, né? Com um profissional adequado, isso pode aliviar a carga emocional e com certeza permitir que você esteja muito mais presente e disponível, né, para a pessoa que está ali precisando de você também de alguma forma, por algum motivo. Tá? Então é necessário encontrar esse equilíbrio entre as suas próprias necessidades e as demandas do relacionamento, né? Esse equilíbrio é fundamental e é muito saudável quando a gente fala de relacionamento. Então, gente, de forma geral, o estresse ele pode ser um desafio bem significativo nos nossos relacionamentos, só que ele também pode ser uma oportunidade para o nosso crescimento e para fortalecer essa conexão com a pessoa que a gente está se relacionando ali, né? Com quem quer que seja, tá? Quando a gente reconhece os efeitos do estresse em nós mesmos e na outra pessoa, nós podemos adotar estratégias de comunicação muito mais eficazes, né? Oferecer mais suporte mútuo e buscar, claro, as soluções juntos. Né? Por isso a comunicação, a expressão, né? O falar, o colocar para fora é super importante. E ao cuidar de si mesmo e do relacionamento, é possível com certeza enfrentar o estresse de uma forma muito mais saudável, fortalecer esses laços afetivos, né? E promover uma convivência muito mais equilibrada e harmoniosa.